Em uma noite marcada por milagres e mistérios, um povo marcado pelo sofrimento encontra, finalmente, a liberdade. Você sabia que a Páscoa não é apenas uma tradição, mas um marco de proteção, redenção e vitória? Em Êxodo 12, Deus instrui seu povo a fazer algo extraordinário: preparar um cordeiro, selar suas portas com sangue e esperar a libertação. Mas o que isso significa para nós hoje? Neste vídeo, vamos explorar a verdadeira essência da Páscoa, entender os simbolismos poderosos desse ato de fé e como ele se conecta diretamente com a nossa jornada de proteção, fé e renovação. Prepare-se para descobrir o poder da obediência, o significado do sangue, e como a história de Israel revela a promessa de liberdade para todos nós. Este é o momento de reviver a Páscoa. Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, será este para vós o primeiro dos meses do ano. Fala toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomai cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E, se a casa for pequena para um cordeiro, tomará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, segundo o que cada um comerá, conforme o cálculo do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará à tardinha. E tomarão do sangue, e o porão nas 2 ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comais do jeito que estava cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, a cabeça com os pés e as entranhas. E nada dele deixareis até pela manhã, e o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. E comê-lo-eis assim: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o cajado na mão, e o comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízos contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estivereis, e, vendo eu o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga de destruição, quando ferir a terra do Egito. E este dia será para vós por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Na primeira noite, tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º dia até o 7º, aquela alma será extirpada de Israel. E no 1º dia haverá santa convocação, e no 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, salvo o que se deve comer, só isso fareis. E guardareis a festa dos pães ázimos, porque neste mesmo dia tirei as vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. 18 no mês 1º, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até o 21º dia do mês, à tarde. Por 7 dias não se achará fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será extirpada da congregação de Israel, tanto estrangeiro como natural da terra. Não comereis coisa alguma levedada, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Tirai e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. E tomai um ramo de sopo, e mergulhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcareis com sangue a verga e as 2 ombreiras da porta, e nenhum de vós sairá da porta de sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e, vendo o sangue na verga e nas 2 ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E guardareis isto por estatuto para vós, e para os vossos filhos para sempre. E será que, quando entrareis na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este serviço. E sucederá que, quando vossos filhos vos disserem: Que é este serviço vosso? Direis: É a Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas, e o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram, e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na casa da masmorra, e todo o primogênito dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. E chamou a Moisés e a Arão de noite, e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Tomai também os vossos rebanhos, os vossos bois, como tendes dito, e ide,
e abençoai-me também. E os egípcios apressaram o povo, para que o lançassem fora da terra, porque diziam, todos somos mortos. E o povo levou a sua massa antes que levedasse, e as suas vasilhas, atadas em seus vestidos, sobre os seus ombros. E fizeram os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de maneira que lhes deram tudo o que pediram, e despojaram os egípcios. E partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens de a pé, além de mulheres e crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e o rebanho de ovelhas e de gado, muito forte. E cozeram a massa que tiraram do Egito, e fizeram pães ázimos, porque não se havia levedado, porquanto foram lançados fora do Egito, e não puderam tardar, nem prepararam para si comida alguma. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, naquele mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é a noite de vigília do Senhor, para os tirar da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, para ser observada por todos os filhos de Israel, nas suas gerações. E disse o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estranho comerá dela, mas todo servo comprado por dinheiro, depois de o haver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o mercenário não comerão dela. Na mesma casa se comerá, não levarás o seu carne para fora da casa, nem quebrarás os seus ossos. Toda a congregação de Israel a celebrará. E, quando o estrangeiro peregrinar contigo, e celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo homem, e então a celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E fizeram todos os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que, naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas tropas.